Olá, equipe. Aqui é Eduardo Marques, médico geriatra. Fiz para ajudar vocês a identificar uma maneira de encontrar informações confiáveis em saúde dentro desse mar de informações que bombardeia a gente todos os dias. Eu vou explicar para vocês como é que nós médicos achamos informações científicas de qualidade desenvolvidas com o interesse de ajudar a sua saúde e não de te vender algum produto. Então, para mais dicas como essa, me segue nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que terá benefício de receber essas informações. Então, o meu objetivo é melhorar a sua crítica, é te tornar um indivíduo mais crítico, mais desconfiado, mais sagaz diante das informações de saúde que você recebe todos os dias. Bom, para isso eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre como são feitas as melhores pesquisas científicas que descobrem os melhores tratamentos para as condições de saúde que a gente quer enfrentar. Eu preciso falar para vocês sobre os vieses, né, sobre os atrapalhadores, sobre os confundidores que podem atrapalhar as conclusões que a gente tira sobre a nossa saúde. Vamos passear um pouco sobre a história, passear um pouco pela história dessas informações, né? Eu preciso falar para vocês das revistas médicas, porque as melhores pesquisas são publicadas em boas revistas, e isso impede que a gente sofra com informações que não têm o objetivo de melhorar a nossa saúde realmente, né? E a gente precisa ter uma discussão séria sobre os interesses que estão por trás de muitas dessas propagandas que vocês recebem todos os dias nas mídias sociais. Bom, essa pirâmide, ela mostra de uma maneira resumida para vocês, pacientes, entenderem como eram e como são as pesquisas científicas na história da saúde e na história da humanidade. Então, nós temos uma época gigantesca da humanidade em que as pesquisas eram, em sua grande maioria, observacionais. Elas se baseavam no relato de alguns casos. Então, um médico via um remédio dando certo num paciente, ele publicava numa revista que aquele remédio dava certo e todo mundo começava a prescrever aquele remédio. Imaginem que uma pessoa que tinha uma autoridade, um nome, na época medieval, era conhecido como um médico renomado, ele dizia que alguma coisa funcionava e todo mundo acreditava nisso. Então, são as evidências científicas mais fracas que existem. Elas são baseadas em animais, que nem sempre vão dar certo no ser humano. Elas são baseadas em estudos em que eu percebo uma determinada população usando um remédio por uma tradição popular, por uma cultura popular e relato ali que esse remédio funciona. E o problema é que muitas dessas informações e muitas dessas impressões estavam enganadas ao longo do tempo, né? Depois, já próximo à era moderna, nós tivemos o advento dos estudos observacionais. Então, eu observava grandes grupos que tinham uma determinada atitude, um comportamento, ou usavam um remédio, e comparava com outro grupo que naturalmente não tinha sido exposto a esse determinado remédio ou a esse determinado agressor, né? Então imaginem ali eu observando uma população gigante de pessoas que não fumavam e uma outra população gigante de pessoas que fumavam, e aí a gente percebia que o cigarro causava câncer de pulmão. Mas também são estudos que podem ter diversos tipos de viés, como eu vou comentar para vocês daqui a pouco. E aí, por volta de 1948, começam os estudos que têm a maior qualidade científica, a maior capacidade de prestar informações e esclarecimentos sobre dúvidas em saúde que a gente tem, né? Os estudos que conseguem dizer com a maior taxa de verdade se um remédio funciona ou não, se um suplemento funciona ou não, que são os estudos placebo controlados. Então, para isso eu preciso explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o efeito placebo. Então, o efeito placebo, ele é responsável por 30 a 70% da melhora que um voluntário tem durante um estudo científico. Então, imaginem só que a gente já sabe algumas coisas interessantes sobre o efeito placebo. Por exemplo, toda vez que eu vou dar um comprimido para o estômago, e esse comprimido é branco, a pessoa tem uma impressão de que ele é melhor para o estômago, e ela de fato melhora mais só pelo fato do comprimido ser branco. Toda vez que eu vou vender um estimulante, né, um remédio que eu falo que ele vai melhorar o seu ânimo, o seu astral, e esse comprimido é vermelho, isso dá uma impressão na pessoa que vai tomar de que ele vai funcionar mais e, de fato, a taxa de melhora é maior, só pelo fato do comprimido ser vermelho. Se for um calmante ou um remédio da depressão e o comprimido for azul,
a taxa de efeito placebo da pessoa se sentir melhor aumenta só pelo fato do comprimido ser azul. O comprimido, se o placebo, né, se o remédio de mentira for injetável, a sensação de melhora da pessoa também é maior. Se o comprimido for de marca, também tem uma taxa de melhora. Então imaginem que 85% das pessoas que tomavam um comprimido para dor que era mais caro, que era de marca, se sentiam melhores, enquanto 61% das pessoas que tomavam exatamente o mesmo comprimido, mas era embalado numa caixa pior, numa caixa mais barata, se sentiam melhores. Então eu tenho uma taxa de pessoas que se sentem melhor com um determinado comprimido de dor, só porque ele vem numa caixa mais bonita e é mais caro, mesmo que na outra caixa mais barata eu tenha exatamente o mesmo comprimido nesse estudo. Então o efeito placebo ele é muito poderoso. E infelizmente ele explica muito das melhoras que a humanidade teve ao longo dos tempos usando remédios que a gente sabe que não funcionam. Existem vários tipos de vieses que permeiam os estudos científicos. Vejam, eu tenho vieses, né, fatores de confusão relacionados ao pesquisador, à crença do pesquisador. Então ele acredita que um remédio que ele está pesquisando é bom e funciona. Ele vai acabar de maneira consciente ou inconsciente direcionando a pesquisa dele para mostrar que funciona. Eu tenho viés de seleção, eu posso acabar selecionando uma população para comparar o remédio com o placebo e essas populações não serem exatamente iguais. Né? Imaginem que eu vou estudar, por exemplo, se um remédio é bom para vômito e eu comparo ele com placebo em duas populações, só que uma população é muito diferente da outra. Imaginem que ela tenha, por exemplo, uma taxa muito maior de pessoas com diabetes. Isso pode causar uma confusão no estudo que eu estou fazendo. Eu posso ter um viés de informação, da maneira de eu colher as informações. Por exemplo, quando eu colho as informações entrevistando a população do estudo, eu tenho uma taxa grande de pessoas que mentem no estudo para serem mais legais, para darem respostas mais satisfatórias. Imaginem que eu tenho vieses de publicação. As revistas tendem a aceitar mais estudos que deram certo. Imagine que eu fiz um estudo para provar que um remédio abaixa o colesterol e esse estudo mostrou que esse remédio não abaixa o colesterol. Quando eu tento publicar esse estudo, as melhores revistas, ou muitas revistas, na verdade, não aceitam e não têm interesse em publicar aquele estudo porque é um remédio que não deu certo. E talvez essa informação seja muito importante, vocês concordam? Eu ainda posso ter vieses de resposta, viés de confirmação, ou seja, tem uma série de maneiras de um estudo que parece ter chegado num resultado importante, ter sido, na verdade, fruto da imaginação, ou da crença, ou da fé do próprio pesquisador. Vocês estão vendo como é complicado falar que um remédio funciona ou não? Olha como é difícil responder uma pergunta simples, né? Será que essa vitamina consegue diminuir minha chance de ter câncer? Ah, eu acho que sim. Ah, o doutor fulano fez um vídeo no YouTube falando que sim. Ah, esse pesquisador que se formou em tal lugar diz que é. Ah, eu vi um monte de gente que fala que é. Percebam como essas informações podem estar completamente erradas e de repente nós estamos nos baseando em maneiras de estudar remédios que são da época medieval, extremamente primitivas. Então, guardem que os melhores estudos são os estudos controlados por placebo, em que o paciente não sabe o que está tomando, se ele está tomando placebo ou remédio. O pesquisador não sabe o que ele está dando para o paciente, se ele está dando placebo ou remédio. Isso é tudo feito de maneira a sortear os dados. A pessoa que vai analisar os dados, ela também não sabe se é o grupo do placebo ou do remédio. Esses são os melhores estudos. Eu tento eliminar todos esses vieses do pesquisador, o viés de confirmação, o viés de resposta dos pacientes. Eu tento pegar um estudo mais puro possível, comparando um remédio com placebo, para dizer se ele funciona ou não. Então esses são os melhores estudos. E melhor ainda que os estudos placebo controlados são as meta-análises, que seriam estudos em que eu pego vários estudos placebo controlados, junto os dados para fazer uma população de estudo gigantesca e analisar esses dados em conjunto. Seria a maneira hoje, mais fidedigna de descobrir uma informação em saúde. Então, eu falei um pouquinho para vocês sobre os tipos de estudos, sobre o que é efeito placebo, né? Preciso falar para vocês que o advento dos estudos placebo controlados, né, o advento dessa maneira de fazer pesquisa, foi responsável por uma diminuição muito importante de mortalidade na humanidade. Olha só,
Por volta de 1920, a expectativa de vida de um cidadão brasileiro, que é muito parecido com diversos outros países do mundo, nos Estados Unidos não era muito diferente, era na faixa de 30 anos de idade. Então, em 1900, as pessoas morriam aos 30 anos de idade. De 1900 até 1940, isso mudou pouco. A gente chegou a uma expectativa de vida por volta de 40 anos de idade. Em 1940, nessa década de 40, em especial 1948, quando o primeiro estudo placebo controlado foi publicado, nós tivemos um aumento muito expressivo na expectativa de vida. Isso tem a ver com as melhoras alimentares da população, isso tem a ver com a melhora sanitária da população, do acesso à população a serviços públicos como água limpa, limpeza, esgoto, água encanada, mas também teve muito a ver com a melhora da medicina. A medicina se desenvolveu muito de 1940 para frente, e uma grande causa desse desenvolvimento são os estudos placebo controlados. A gente descobriu que um monte de coisa que parecia fazer bem, não fazia bem. E a expectativa de vida aumentou muito, ela chegou aos 70 anos de idade, por volta do ano 2000. Então esse aumento muito grande da expectativa de vida que aconteceu, e uma das culpas é da melhora da capacidade do ser humano de responder perguntas. Bom, eu descubro que um remédio funciona, eu faço uma boa pesquisa, eu tenho um resultado que eu quero compartilhar com a comunidade científica, que eu quero dividir com os pacientes todos do mundo, eu preciso publicar esse estudo em revistas científicas. Essas revistas antigamente eram revistas mesmo, de papel. Hoje a grande maioria delas é apenas eletrônica, nem tem uma publicação em papel. E essas revistas científicas, existem milhares de revistas, aceitam estudos com uma determinada facilidade ou não, e com um determinado interesse ou não. Imaginem que as revistas mais relevantes negam uma grande quantidade de estudos que chega até elas. Imaginem que a gente consegue medir a qualidade das revistas científicas. Imaginem que tem revista que não é boa e que publica qualquer coisa. As melhores revistas científicas são as que têm os melhores fatores de impacto. Então, o fator de impacto de uma revista é o quanto um artigo publicado nela é compartilhado e citado em outros meios científicos. Então, as melhores informações são as informações médicas obtidas por meio desse tipo de estudo, publicadas nas revistas mais sérias e mais importantes da medicina. O problema é que não é só isso que você vai ver nos vídeos do YouTube, do Instagram, do Facebook, nas propagandas que você recebe. Então, imaginem que a ideia desse vídeo é dar uma noção para vocês de como o médico que vocês confiam busca as informações mais relevantes para ajudar você. Não é meu interesse que você aprenda a fazer tudo isso e procurar evidências científicas. Como eu disse, a minha ideia desse vídeo é que ele seja para os pacientes. E percebam como é importante vocês terem uma pessoa de confiança. Nós temos que escolher muito bem a pessoa que vai cuidar da gente. Esse médico que você escolhe, esse profissional de saúde que você escolhe, você tem que saber se ele é bem formado, se ele realmente é formado, se ele tem um registro de qualificação de especialista, porque você vai confiar nele para que ele busque todas essas informações e te dê a melhor resposta para o seu problema de saúde. Então, é um vídeo muito sobre confiança. Eu quero que esse vídeo sirva como base para muitas coisas que a gente vai discutir aqui nos canais. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo com os amigos. Não esqueçam de me seguir. Ótimo dia!